Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja onde vai ficar. Para a glória de Deus. Vamos estar falando aqui sobre o inimigo das nossas almas, o nosso adversário. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e prática contrária à fé cristã. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve o seu povo sob alerta no Antigo Testamento. Por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas, a advertência, sempre vinham de forma semelhante. O apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. A precisão com que foram descritos em sutis ataques de Satanás contra a igreja, e não a referência dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, na última volta da corrida? A igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra a sutileza de Satanás nessa reta final. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios. Não há nenhuma dúvida que há uma referência ao espírito mau, aqui também chamado de demônio. Isso revela a natureza de agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja, são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Esse comportamento se encontra na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autoridade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com falsidade e engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque, que quando faz referência àqueles que têm caracterizado a sua própria consciência, o termo grego suniudesi, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender certo ou errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio do qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cautelizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas, o sobrenatural e o moral. Cuidado. O apóstolo insiste que devemos andar no Jesus que recebemos para ficarmos arraigados, edificados e formados de maneira como fomos ensinados. Entretanto, as mensagens dos agentes de Satanás sempre contra tudo o que cremos, pregamos e praticamos. Às vezes, há algum ponto em comum entre eles e nós, e nisso reside o perigo, pois é por onde eles entram, depois de expor o modus aprendidos falsos mestres, ou seja, o uso de alguns métodos que eles usavam para desviar o povo da fé cristã. O apóstolo faz uma série de advertências, tendo cuidado. Devemos cuidar da liberdade que recebemos em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é simples, e qualquer humano, dependente do seu preparo intelectual, de sua cultura ou origem, ou dos seus pendores, consegue entender.
Basta dar lugar ao Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É importante tratarmos aqui a esfera que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro que quando Paulo diz que apostarão algum da fé, não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo e que é pior. Agora, então, estão a serviço dele. Aqui, os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalo ao evangelho sejam daquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigo da igreja. Certamente, você conhece alguém assim. A esfera social. Outra, a esfera do ataque satanás. Igreja é social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existe, se não a mais. Nesses últimos anos, temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob o fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados em intuito de destruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja. Família fraca, igrejas fracas. Meu Deus. Podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas, religiosa e social. Deus deu a Israel profeta legítimo, que falaram inspirado pelo Espírito Santo. Mesmo no reino dos profetas, Deus permitiu o surgimento de falsos profetas. Como edificar o falso do verdadeiro? Profeta ou sonhador? Ter um sinal ou prodígio? Isso fala de sinais grandiosos que podem impressionar o cauto. O termo vamos após outros deuses. Mostra tratar-se de milagres estranhos, qualquer um. Portanto, mesmo com o mínimo de discernimento, tem condições de discernir a fonte desses aparentes milagres, que realmente experimentou o poder de Deus na vida, não pode ser levado por impostores. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Deus, Satanás está aí, roubando, matando e destruindo. Essa palavra, ela se encontra em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz assim: mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. De forma sutil, essa rasteira ou diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Glória a Deus, aleluias. Conscientize a respeito da importância do cristão estar vigilante nestes últimos dias. É preciso cuidar da vida espiritual, lendo a palavra de Deus de maneira disciplinada, cultivar uma vida de oração e jejum. As nossas armas são espirituais. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, ora, Senhor Deus, meu Pai, para essas pessoas, meu Pai, que está tendo um ataque maligno, Senhor, meu Pai, que os inimigos estão atacando, meu Pai, no casamento, na saúde, Senhor Deus, meu Pai, na alegria. Pai Todo-Poderoso, operando, Senhor Deus, meu Pai, nessas vidas, Pai, repreendo todo o mal, toda a maligna, toda a força das trevas, ordeno mal, Pai, tem retirar, sai dessas vidas, sai dessa casa, sai dessa família. Em nome de Jesus, eu te ordeno que sai. Pai, abençoa essas pessoas, Senhor Deus, meu Pai, ajuda elas, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fique todos na paz do Senhor Jesus.